Mais um vídeo de resenha de base aqui no canal e a estrela de hoje é essa queridinha aqui que tem sido muito comentada na internet, que é a nova base com acabamento mate da Anastasia Beverly Hills. Ela se chama Impeccable Blurring Second Skin Matte Foundation, ou seja, a característica principal dela é ser impecável com um acabamento que dá um efeito blur de segunda pele com acabamento mate, ou seja, é uma base que chegou prometendo muito, principalmente para as peles maduras e oleosas, assim como a minha, mas vamos conferir se ela entrega tudo isso. Então, bora lá começar essa resenha. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Minha expectativa em relação a essa base, ela tá aqui em cima, não porque eu tenha assistido muitas resenhas, eu até evitei assistir muita coisa, para que eu pudesse dar aqui minha opinião, de fato, com as minhas primeiras impressões em relação ao produto, mas por conta das promessas do que eu li, tanto aqui na caixinha quanto na descrição da marca. Inclusive, aqui do lado de fora da caixinha, a gente consegue perceber essa lista de promessas que entre elas são efeito blur, soft matte, segunda pele, acabamento natural, hidratante, longa duração, sem ressecamento, dermatologicamente testado e não comedogênico. Então, essa base, ela tá parecendo ser o lançamento do ano. Então, vamos embora lá conferir. Já mostrei aqui para vocês a caixinha. Ela vem com 35 ml de produto, que acaba sendo um pouco mais do que normalmente a gente consegue encontrar no mercado, que são 30 ml. Então, nessa embalagem aqui, você conta com 35 ml de produto. É uma embalagem de vidro, como vocês podem observar, bem elegante. A tampinha tem essa cor champanhe dourada também belíssima. A cor que eu escolhi é 2.5W, eu acredito que vai ser exatamente o tom da minha pele no momento. E ela é uma base que está disponível em 25 tons diferentes. Inclusive, ela também está disponível aí no site da Sephora Brasil. No momento, ela está sendo comercializada por R$ 359. Como é uma base de lançamento, acredito que vai demorar a entrar em promoção, apesar de que aqui na Inglaterra eu consegui comprá-la com 25% de desconto numa loja virtual. Então, chega de papo, vamos embora testar essa base. Ela vem com um pump, tradicional também, das bases de embalagem de vidro. Eu vou aplicar, como eu sempre faço, um pouco aqui, olha, na pontinha do meu dedo. Como a base tá nova, ela demora a sair. Pronto, agora ela já saiu. Dá para perceber que ela tem exatamente a mesma característica da maioria das bases de acabamento mate. Não é fluida, ela é bem concentradinha. E eu vou começar, olha, aplicando assim, pontinhos no meu rosto, para depois vir espalhando. Peguei mais um pump, só para poder completar aqui o rosto inteiro. E só para constar, eu tô com a minha skincare pronta. Não cheguei a aplicar nenhum primer, como eu sempre faço quando eu trago uma base nova aqui pra gente testar e ver as primeiras impressões, para que não haja nenhuma interferência do produto na performance da base. Vou espalhar com esse pincel que eu tenho aqui da marca Morphe. Ele é um pincel de base excelente, tem as cerdas bem densas e ao mesmo tempo elas são macias o suficiente para espalhar a base e não deixar a pele riscada. Enquanto eu estou espalhando o produto aqui na minha pele, de fato, pensando aqui nas características dessa base, eu consigo identificar esse acabamento mais natural, tipo uma segunda pele, mas ao mesmo tempo uniformiza, dando cobertura nas manchinhas e imperfeições que você tenha, e entregando de fato esse acabamento soft matte. Não está uma pele carregada, não está desconfortável, não sinto a minha pele repuxar, como algumas bases de acabamento totalmente mate deixam. Pelo contrário, tá bem suave e dando uma certa luminosidade aqui na pele. Olha que bonita ela ficou. Prontinho, base totalmente aplicada e esfumada, 2 pumps no rosto inteiro, então foi uma camada de produto e, sinceramente, eu não sinto nenhuma necessidade de vir com mais produto para cobrir nada. Tá exatamente esse acabamento natural que eu falei antes, que traz cobertura de uma forma confortável, sem deixar as suas características da pele completamente apagadas, que aí sim daria aquele aspecto de maquiagem muito pesada, tipo reboco. Não gosto desse tipo de acabamento, esse aqui de fato me agrada bastante. Também senti que essa base ela secou bem rápido no rosto, olhando aqui no espelho, apesar de estar com essa luminosidade aqui, ao mesmo tempo, eu vejo que ela já secou, não preciso nem fazer o teste do toque, que eu tenho essa sensação de pele já com o produto seco, mas repetindo, sem deixar a pele repuxar.
A marca também promete uma duração de até 12 horas, resistente à água. E além disso, a fórmula do produto também conta com ácido hialurônico, que é excelente para manter a hidratação e a elasticidade da pele. Ela promete também desfocar e minimizar a aparência dos poros. Eu tenho bastante poros aqui nessa região da bochecha, onde eles ficam normalmente mais dilatados, e eu consigo perceber que dá essa desfocada que eles estão falando. Quando a luz bate, ela reflete e retorna. Então, esse é o efeito blur que muitos produtos prometem e nem todos cumprem, mas essa base aqui da Anastasia Beverly Hills, eu totalmente consigo ver esse efeito aqui na minha pele. E por último, falando da cor da base, essa daqui, como eu disse pra vocês, é a 2.5W. Ela ficou perfeita no meu tom de pele, vejam. Não há nenhuma diferença de tom quando a gente olha para o meu pescoço e o meu colo, comparado aqui, olha, o meu rosto, tá vendo? Ficou direitinho essa cor para mim, eu amei ter acertado. Nesse sentido, eu também fui fazer algumas pesquisas em relação à cor, olhei no site, olhei os swatches. Como ela tem uma cartela de 25 cores, acaba sendo um pouco mais fácil você acertar. A tendência é, quanto mais cores, mais risco você tem de errar o tom da sua base. Mas eu também achei interessante que a marca não dificulta na hora de você escolher sozinho qual a cor que você vai usar. Ou seja, está bem claro aqui, o 2.5W tem o fundo quente, assim como outras cores que têm suas letras para definir o subtom. C de cool, que é o frio, tem o WO, que é o oliva quente, N de neutro. Eu vou colocar aqui do lado também essa lista de cores que ajuda a gente a identificar, visualizar melhor essa cartela de cores. Eu achei bem interessante e bem fácil de escolher. Bom, por enquanto as primeiras impressões são super positivas a respeito dessa base, mas eu vou terminar essa make, vou voltar aqui para mostrar para vocês quais foram os produtos que eu apliquei, conversamos mais um pouquinho, vou passar o dia inteiro com essa base e depois, no final do dia, eu venho aqui dar minhas considerações finais. Então, volto já para falar com vocês. Já estou aqui de volta com a make finalizada e eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês quais foram os produtos que eu usei. O corretivo escolhido foi esse aqui da Huda Beauty. Ele é um corretivo um pouco mais leve, hidratante, então ele não vai interferir em nada na hora de analisarmos a base no final do dia. Esse aqui que eu tenho, ele é na cor 3.5N Sugar Biscuit. Ele é bem levezinho, eu gosto bastante desse corretivo também. Daí então eu fui selar a pele, mas eu concentrei o pó somente aqui na região das olheiras e na zona T. E o pó escolhido foi esse aqui da Huda Beauty. Esse aqui ele é na cor Cherry Blossom Cake, que ele é um pó mais rosado. E como eu disse, eu evitei o restante do rosto. Concentrei aqui na zona T, que é onde traz mais oleosidade, e é onde normalmente eu selo minha pele mesmo com as bases mate. Depois, então, eu fiz o preenchimento da minha sobrancelha com esse produtinho da Benefit que vocês conhecem muito bem, que é o Gimme Brown. O meu é na cor 4. E de blush, iluminador, bronze, eu decidi usar tudo em uma paleta só, que é essa daqui. Faz tempo que eu não uso, inclusive eu escolhi justamente para que eu pudesse relembrar como esses produtos ficam no meu rosto. É uma paleta bem antiga da Benefit, mas ela é maravilhosa. É uma pena que ela tenha saído de linha. E eu tenho muita paixão, muito ciúme por essa paleta. Ela se chama Cheek Leaders Pink Squad e ela vem com 3 tons diferentes de blush, que são esses 3 aqui, mais um iluminador, o contorno Hoola, super conhecido, e aqui vem um pincelzinho que ajuda bastante se você estiver transportando essa paleta, você já tem um pincel para aplicar os produtos e ele funciona, tá? Então, só para apresentar para vocês os produtos que eu apliquei no rosto, o primeiro blush que eu apliquei foi esse aqui, o California. Ele é um blush apessegado com um acabamento cintilante lindíssimo. E por cima eu apliquei o Dandelion, que ele é um rosado mais clarinho, só para dar mais uma iluminada aqui no rosto. O iluminador que vem nessa paleta, ele só existe aqui nessa paleta, que ele se chama Tickle. Ele tem um fundo rosado bem bonito, olha, não fica estourado e ele é bem fininho. Também apliquei esse iluminador aqui, olha, no cantinho interno dos olhos e fiz só um fundo de olho aqui na pálpebra com o próprio contorno Hoola. Bem básico, nada demais, para que nós pudéssemos então manter o foco aqui no acabamento da base. Máscara de cílios, eu escolhi essa daqui da Too Faced, que ela é na cor marrom, da linha Better Than Sex. E nos lábios eu tô usando essa duplinha aqui da MAC, que é o lápis labial na cor Spice, e o batom, esse aqui, ele tem um acabamento um pouco mais quente e de acabamento mate, que é da linha Maximal, esse aqui é na cor Warm Teddy. E assim ficou a make finalizada com esse acabamento mais natural, sem pesar muito no rosto, para que o foco fosse total aqui nessa base da Anastasia Beverly Hills.
Mais uma vez, ela tá super confortável, praticamente não sinto que eu estou de maquiagem no rosto. E eu vou ficar então o dia inteiro, na verdade não tenho muitas horas pela frente. Mostrando para vocês, são 16 horas e 5 minutos. Eu acabei demorando um pouco mais hoje para me arrumar, hoje é domingo, mas ainda temos algumas horas aí pela frente. Vou fazer algumas coisas, não vou sair de casa, mas eu vou cozinhar, vou ficar um pouco mais ativa e eu volto aqui mais tarde, por volta das 10 da noite, para que nós possamos conferir como que está essa base, como que ela está performando no rosto depois de algumas horas de uso, se ela realmente vai entregar tudo isso aí que ela promete. Vou lá continuar meu dia então e nos falamos mais tarde. Até já! Oi pessoal, esse take aqui não estava planejado para o vídeo de hoje, mas eu resolvi gravar porque eu fui usar o espelho do banheiro e olhando bem de pertinho aqui para minha pele, eu percebi o quanto essa base ela ainda está bem bonita. Tudo bem, passaram-se apenas 3 horas de uso desde o momento em que eu gravei a finalização dessa make no clipe anterior, mas mesmo assim, eu tô achando a pele mais bonita ainda comparada ao momento em que eu finalizei essa maquiagem, vocês concordam? Eu decidi então vir aqui gravar para compartilhar com vocês antes do último take, para a gente poder de fato constatar depois de várias horas de uso como que essa base está performando. Obviamente, na região da zona T, eu começo a perceber já uma certa oleosidade, mas nada gritante. Enfim, vim aqui gravar para mostrar para vocês como que está a base depois de 3 horas de uso. Vou lá na cozinha, vou preparar o jantar, então a cozinha vai ficar um pouquinho mais quente, pode ser que a oleosidade aqui dessa região da zona T aumente, mas vamos descobrir juntas mais tarde no último take. Então, fiquem aí, já já a gente se fala. E aqui estou eu de volta. Nesse momento, são exatamente 22 horas e 43 minutos. Quer dizer, fiquei aqui com essa maquiagem, com essa base, por 6 horas e meia, quase 7. E o que eu posso falar para vocês? Antes de vir aqui gravar novamente, fui olhar no espelho, principalmente pelo nível de oleosidade que se encontra agora a minha pele. Vocês conseguem observar aí no vídeo que a zona T do meu rosto, ela está claramente oleosa. Se fosse uma base hidratante, eu digo que seria algo esperado, principalmente pelo motivo de eu não ter aplicado nenhum primer por baixo. Mas o que acaba me deixando um pouco surpresa é o fato dessa base que eu estou usando da Anastasia Beverly Hills prometer um acabamento soft matte. O que é isso? Não é aquele mate totalmente ressecado, esturricado, que a sua pele vai ficar como de uma boneca de cera, mas traz a ideia de uma pele um pouco mais sequinha, onde o controle de oleosidade vai acontecer com mais frequência. E olhando aqui para a câmera e para o espelho, não é o que eu estou vendo. E por que é importante falar sobre isso? Porque muitas pessoas que possam estar interessadas em comprar essa base vão ver acabamento soft matte e de repente vão ter uma ideia de uma base que vai segurar a oleosidade do início ao fim. E por isso que é bom nós fazermos esse teste de várias horas de uso, sem fazer nenhum tipo de retoque ou retirar qualquer oleosidade da pele, como a minha se encontra no momento, porque esses testes justamente nos ajudam a entender melhor como que vai ser a performance dessa base ao longo do dia. Sem o uso de um primer ou o controle dessa oleosidade durante o dia, fazendo esses pequenos retoques ou matificando a pele com um pouquinho de pó, não fiz nada disso e aqui está, de fato, como a pele fica com essa base, sem nenhum desses artifícios. Mas eu quero aproveitar e falar também sobre outras promessas dessa base que é importante ressaltar. Esse efeito blur, que inclusive está escrito aqui do lado de fora da caixinha, eu vejo acontecer. Aqui, por exemplo, nessa região do meu rosto, eu tenho poros dilatados que eles são mais aparentes e de fato, olha, eu vejo que eles estão super disfarçados aqui até agora. E como vocês viram eu explicar mais cedo, eu não apliquei pó em todo o meu rosto. O pó foi literalmente só para matificar aqui na região do corretivo e a zona T. Mas essa região aqui, onde eu apliquei o blush e o contorno... Contorno não, na verdade eu usei o Hoola, ele foi um bronzer. Não apliquei nenhum tipo de pó. E eu consigo perceber que os meus poros aqui, eles continuam disfarçados, ou seja, sim, efeito blur eu consigo perceber nesse produto. Além disso, essa base também promete um efeito segunda pele,
com um acabamento natural e de fato eu percebo aqui esse resultado. A pele ela está super confortável, continuo não sentindo que eu estou com maquiagem ou uma base de média a alta cobertura, como é o caso dessa base. Não, ela está completamente confortável. Eu posso assim, olha, fazer expressões, mexer bastante o meu rosto. Jantei, então aqui nessa região da boca a gente sabe que é uma área crítica quando a gente está fazendo alguma refeição e eu só retoquei o batom. Vocês conseguem ver aqui que o batom ele tá ainda fresquinho. Obviamente, depois que eu jantei, o batom que eu estava usando saiu. Esse aqui eu apliquei depois. Mas no entorno dos meus lábios, inclusive eu usei guardanapo para limpar a boca, mas a base, olha, ela não quebrou, ela não abriu, ela tá aqui, olha, intacta, sem abrir nenhum buraco. Então, nesse ponto, acabamento aqui de pele natural com esse efeito segunda pele, sim, também vejo na base. E outra característica também bem notável aqui que a descrição dessa base diz é a hidratação. Não há o que se questionar. Minha pele, olha, não apresenta nenhum tipo de ressecamento ou aquela sensação que a pele vai repuxar caso você comece a fazer expressões faciais. Não, realmente ela tá uma pele bem hidratada e não parece, como eu disse no início aqui dessas considerações, que a gente está falando de uma base de acabamento soft matte. Então, quem tem pele oleosa, cuidado na hora de você colocar muitas expectativas nessa base, por saber que ela tem esse acabamento soft matte, achando que ela vai ficar matificada o resto do dia. Não quer dizer que ela não sirva para as peles maduras e oleosas, pelo contrário. Por ela ter, olha, esse acabamento aqui mais hidratado e menos matificado, acaba sendo o ideal para quem tem pele madura e oleosa assim como a minha. E um último comentário em relação à promessa de ser uma base de longa duração. Eu concordo sim, fiz aqui um teste de quase 7 horas de uso. Para mim, essa base ela está intacta. Com certeza eu ficaria com essa maquiagem por mais horas e eu consigo sentir que ela ficaria assim ainda por um bom tempo. E inclusive, se eu tivesse que dar uma nota para essa base de 0 a 10, eu daria um 9,2 devido a esse acabamento que eu não esperava, deixar uma oleosidade tão transparente. De fato, eu tinha essa expectativa por ser soft matte. Ela deixaria minha pele mais sequinha do que ela está agora, mas repetindo, não é um problema. Eu gosto desse acabamento aqui, eu só não esperava. Eu achava que pela textura dessa base, que ela é mais densa, vocês viram quando eu fiz a aplicação, não é aquele tipo de base que vai escorrer. Eu achei que ela fosse ficar bem mais sequinha na minha pele depois dessas horas. Mas estou bastante satisfeita em ter investido nela. Com certeza eu vou usar mais vezes, já sabendo aí dessas características que descobrimos aqui juntas. E para encerrar, eu vou fazer o teste aqui do papel higiênico limpo. Vou pressionar de um lado do rosto para eu ver o quanto ela vai transferir. A impressão que eu tenho, por conta dessa oleosidade, é que ela vai transferir um pouco, principalmente aqui perto do nariz. Mas pode ser que eu me surpreenda, vamos ver. Não vou nem fazer cortes para que vocês possam acompanhar comigo. E eu vou começar pressionando exatamente aqui, que é onde eu estou mais curiosa para saber se essa base transfere ou não. Então, olha, pressiono aqui de leve, aperto aqui, perto do nariz e tirando aqui. Olha, realmente, na curvinha do nariz foi onde saiu mais, tá vendo? Tem uma manchinha aqui, esse aqui foi bem a curvinha do meu nariz. Mas mesmo tirando esse excesso de base por conta da oleosidade, ela não saiu do lugar. Ela não se moveu da minha pele. Não abriu, quer dizer, ela realmente é uma base resistente ao tempo de uso, o que é um sinal muito bom. Agora eu vou usar do outro lado e pressionar contra a minha testa. Vou fazer tudo só de um lado para que nós possamos perceber a diferença da pele de um lado, que a gente está tirando o excesso de oleosidade, com o outro lado que eu não vou mexer. Olha, na testa não saiu quase nada, muito pouco, muito pouco. Acho que no vídeo não dá nem para ver direito, mas foi uma sombrinha que saiu aqui. Vou aproveitar e pressionar aqui pra gente ter a certeza que fez todo esse lado do rosto. Olha, tirando aqui, também ficou só uma sombrinha, assim como na testa. O lugar que saiu mais foi aqui perto do nariz, bem na curvinha. Então, só para passar mais uma vez, tirar qualquer excesso, para vocês perceberem bem a diferença e assim notar que ela não abriu. Ela foi uma base que resistiu bem, mesmo a gente tirando aqui, olha, o excesso de oleosidade, apertando o papel higiênico contra a pele. E vejam só,
como ficou ainda mais bonita essa base, essa pele, depois que você tirou o excesso de oleosidade. Gente, eu tô impressionada agora. Realmente, ela vai durar por muitas horas. Eu acredito que eu conseguiria ficar com essa base aí por pelo menos mais umas 4 ou até 5 horas. Esse lado aqui, olha, vocês percebam, ainda tá com a oleosidade natural desde que eu comecei esse take. Enquanto desse lado aqui, que eu já retirei o excesso de oleosidade, vocês percebem que a base ela está no lugar tão bela quanto no momento em que nós fizemos a aplicação. Ou seja, depois desse teste final aqui com papel higiênico, eu vou dizer para vocês, me impressionou bastante e ganhou mais uns pontinhos. Eu vou dizer agora que eu dou aí um 9,6 para essa base. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo a respeito dessa base, do teste que nós fizemos, das promessas, das minhas primeiras impressões. E aproveitem agora para colocar aqui nos comentários se vocês também estão pensando em investir nessa base ou se vocês já compraram, qual é a primeira impressão que vocês tiveram a respeito desse produto, se ele está na sua lista de aprovados ou não, enfim, eu gosto de ouvir também a opinião de vocês, porque afinal de contas cada pele reage de um jeito e cada pessoa tem uma preferência também e está tudo bem. E eu também vou ficando por aqui, espero que vocês tenham uma semana abençoada e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!